pessoal, eu tenho conversado com alguns conhecidos e ouvi dois comentários bastante peculiares. E um deles, uma amiga de um grupo de leitores, ela comentou a respeito da qualidade da minha escrita e dos meus resumos no Instagram. E uma outra pessoa comentou sobre uma ficção que está lendo e que começa a perceber qual é a função da ficção para a evolução humana. Alguns são adultos, ele acho que é até um pouco mais velho, e a gente percebe como às vezes os adultos eles passam pelo mesmo processo do Luiz Garcia, personagem de Machado de Assis no romance Yaya Garcia, que tarde ele percebeu o quanto poderia ter evoluído e ter avançado através do estudo, do conhecimento, da leitura. Para mim é um dos personagens mais emblemáticos de Machado e da literatura brasileira, mas é pouco conhecido porque é um personagem extremamente discreto. Ele é mais um apêndice do que qualquer outra questão no livro Yaya Garcia. E aí, eu estava conversando com ele sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu leio ficção desde a infância. Os livros de ficção foram os primeiros que eu li. E ao longo dos anos, mesmo me dedicando a leituras técnicas, divulgação científica, leituras relacionadas às áreas em que eu atuo, mesmo assim, eu preciso ter espaço para a ficção. Eu não sou uma leitora que me dedico apenas à não ficção, a conhecimento teórico. Hoje em dia é muito comum que estudantes de mestrado, de doutorado, de pós-doc, pessoas que se dedicam intensamente à vida acadêmica, acabem perdendo gosto pela leitura, porque é um alto grau de exigência na leitura acadêmica. São textos muito técnicos, alguns deles são difíceis de engrenar quando não se tem uma prática, quando não se tem um conhecimento, quando o vocabulário ali da área não é dominado pela pessoa. Isso acaba afastando as pessoas da leitura. E com isso, hoje em dia, muitas pessoas, adultos, especialistas em diversas áreas, com diversos títulos e atuação de qualidade em determinadas áreas da nossa sociedade, não conseguem ler literatura. Essa saturação, ela é preocupante porque a ficção ela tem um lugar específico na nossa formação humana, na nossa mentalidade, na nossa no nosso desenvolvimento do pensamento criativo, estratégico, do pensamento de alteridade, do pensamento relacionado a toda uma questão social e também a questões internas, questões pessoais. A literatura de ficção, ela é muito considerada uma banalidade, um passatempo, ou a gente lê quando tem tempo. Mas ela não deveria ser dessa forma. E às vezes, livros bastante interessantes acabam ficando de lado. Aqui eu retirei da minha estante Agnes Blake. É um livro da Anne Bronte, uma das irmãs. Hoje em dia já se convencionou dizer que não é Bronte, é Bronte. Cada um pronuncia de uma forma. A Charlotte e a Emily são muito mais famosas do que a Anne. A Anne é considerada uma escritora menor, teria um talento menor. Mas a Agnes Grey é um livro muito interessante, principalmente para professores, porque ela trabalha como preceptora, ela trabalha como tutora, e aí nós percebemos que as crianças mal educadas continuam circulando por aí, assim como existem crianças excelentes. Mostra que as agruras, as dificuldades de determinados professores já existiam naquela época, assim como as boas intenções, a capacidade de ter esperança, de pensar que poderia ajudar. Professores não transformam o mundo, eles ajudam a mudar pessoas, eles ajudam a educar pessoas. Pessoas transformam o mundo através dos seus mundos pessoais. E não existe como transformar o próprio mundo se não houver uma reflexão pessoal. Se você não sabe pensar o seu eu, não sabe pensar o seu cotidiano, não sabe reconhecer seus sentimentos, suas atitudes, suas intenções, suas dificuldades, não consegue desenvolver uma linha de raciocínio, um pensamento estratégico,
não é só um pensamento científico, mas acima de tudo um pensamento humanista, que a literatura de ficção precisa nos ajudar. Como disse esse conhecido meu, quando você lê ficção, você entra na história e tem a impressão de que conhece aquele personagem. Talvez o autor esteja descrevendo a si mesmo, ou esteja descrevendo a nós mesmos. Essa pessoa com quem eu conversei falou para mim, eu leio, parece que aquela pessoa passou pelas mesmas coisas que eu passei e a gente se identifica. E esse processo de identificação na ficção ou de ojeriza, de renegar determinado personagem, esses elementos são fundamentais, são movimentos que ajudam à reflexão, ao amadurecimento, ao processo de humanização. Tudo isso é fundamental. Caso contrário, nós vamos cada vez mais viver num mundo em que habitam pessoas que são altamente especializadas, mas que não conseguem fazer essa associação, não conseguem compreender a si mesmas, o mundo ao seu redor. Então, às vezes, a gente acha que precisa ler livros extraordinários. Mas o livro ordinário do cotidiano, aquele que fala do dia a dia, da vida, do cotidiano, que fala do viver, do tecer a vida, ele muitas vezes é encontrado na ficção. E para ler ficção, a gente precisa ter um engajamento maior, porque é um engajamento de mergulhar naquela história. A gente compra aquele ambiente, a gente faz uma espécie de acordo com o autor. Claro que existem alguns livros de ficção que eu particularmente não gosto, alguns realmente não acho muito interessantes, e vocês até já sabem que eu não gosto muito de fabulações modernas. Mas os bons livros de literatura, sejam clássicos, sejam modernos, eles são capazes de nos mostrar que nós somos muito mais do que máquinas, muito mais do que técnicos, que por mais que possamos dominar determinadas áreas específicas do conhecimento, nenhum conhecimento é mais importante do que aquele que nos humaniza. E a ficção tem tudo a ver com isso. Corta a literatura.